nona sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guaxupé, no exercício de 2012, em 28 de nove de 2012, às 11 horas. Estando na Câmara em número regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho de hoje. Como a Câmara está composta de 6 vereadores, então o regimento já libera para se abrir. Projeto de resolução legislativa número 16/2011, que dispõe sobre: altera o artigo 4º e suprime o artigo 9º da resolução 561 de 2008 e outras providências. Eu peço ao secretário fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 16/2012, que dispõe sobre, abre aspas, altera o artigo 4º e suprime o artigo 9º da resolução número 561/2008 e da outras providências, fecha aspas. Autoria, mesa diretora. Parecer, os membros da Comissão de Justiça e Redação, após apreciação, análise e estudo do projeto de resolução número 16/2012, concluíram que o mesmo é legal e constitucional, que poderia ser levado ao plenário para apreciação dos vereadores. Sala Maria Gabriela Monteiro Melo, da Câmara Municipal de Guaxupé, em 21 de setembro de 2012. Sérgio Luiz Pereira dos Santos, relator. Luiz Marjas Filho, membro. Maurício de Almeida Palos, presidente da comissão. Em discussão, os pareceres da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 16/2012, que dispõe sobre: altera o artigo 4, suprime o artigo 9 da resolução 561 de 2008 e outras providências. Em discussão, em votação, questão favorável à permanência da Constituição, os contratos manifestam de pé. Está aprovado. O parecer da Comissão de Justiça e Redação. Questão de ordem. Eu tenho um questionamento, acho que o Levi também tem outro. Pois não. Quanto parecer? Qual que é o questionamento? Não, a discussão do projeto. Em primeira discussão, com a palavra, vereador Levi. Senhor presidente, vereadores, imprensa, bom dia. Funcionários também, bom dia. Senhor presidente, eu gostaria de questionar o seguinte: quando se fala em verba indenizatória para o presidente da Câmara, que não pode mais receber o subsídio duplo, como vem sendo recebido nos anos anteriores, a lei diz que deveria ter a fixação desse valor, teto máximo, para que não haja nenhum exagero ou abuso por parte de quem seja o próximo presidente da Câmara. Sabe que essa lei vai valer para a próxima legislatura, nem saberemos quem estará aqui de vereador, qual será o presidente da Câmara, que maneira vai conduzir os trabalhos. Eu acho interessante que tivesse a verba de representação. É interessante porque, às vezes, a pessoa tem que deixar seu trabalho, suas ocupações, para atender a demanda, não só aqui interna, mas também externa, com relação a reuniões, a viagens, a tantas coisas mais. E, realmente, a gente entende que um vereador, que todos ganham o mesmo salário, assumir a missão de presidente da Câmara, e muitas das vezes tem que estar fora do município, tem que estar fora do seu trabalho, da sua vida cotidiana, para representar os interesses públicos de uma maneira mais eloquente e frequente, que é a função do presidente da Câmara. Além de ser responsável jurídico e administrativo pelos trabalhos legislativos, que não é apenas sessões. Existe uma série de trabalhos que são feitos no dia a dia, que demanda contratação de pessoal, preparação de concurso público, demissão, reuniões internas, coordenação de trabalhos de técnicos, né, de tantos níveis que tem a Câmara, que realmente necessita de um trabalho mais intenso por parte do presidente. Então, eu não sou contra, de maneira alguma, que a pessoa que assumir a presidência da Câmara tenha, talvez, que receber essa verba indenizatória por parte de representar dignamente o Legislativo. É óbvio que tudo isso por documentos representando a necessidade real do gasto, a sua origem, fonte e porquê, sempre justificado, mas eu acho que essa casa deveria deixar isso explicitado em lei, para que não venha depois por decreto. Pode-se usar a verba indenizatória, e um presidente da Câmara assume e diz: eu vou usar 100 mil, 50 mil por mês. Não, a verba indenizatória é o contrário. Ele não recebe, senão a verba indenizatória é para bancar despesa de viagem, alguma viagem, alguma coisa que não é dentro daquele... Porque hoje nós temos a lei de diário que fala de concurso, de evento e seminário. Verba indenizatória é para bancar. Se o presidente viaja para representar o município, ele traz as notas e reembolsa ele. Ele não tem todos os meses, não. É só quando ele viaja. Estou dizendo isso, não é pagamento para o presidente da Câmara, mas é um poder que ele tem na mão, de, digamos assim, de ficar 10 dias em Belo Horizonte e receber por 10 diárias, diferenciado, às vezes, do que os outros recebem. Porque a lei de diárias tem um valor limite. O teto dela, acho que é 450. Uma parte. Ainda tem as 2 horas de permanência diária do presidente na Câmara. Também, isso é uma função que quem assumir como presidente da Câmara deverá ter consciência que deverá destinar 2 horas do seu dia a tal serviço da Câmara, como presidente da Câmara. Estou dizendo que a função de diretor da Câmara, presidente da Câmara, muitas das vezes exige que ele vá a Belo Horizonte, que ele vá frequentar reuniões em outros municípios, que ele viaje, que ele faça
muito mais serviço fora do município do que propriamente os outros demais vereadores, que são regidos pela lei das diárias. Agora, quando se vota uma verba indenizatória, não se coloca um teto máximo de gasto. Entendeu? Fica uma coisa meio difícil de controlar os gastos do presidente da Câmara. Então, a preocupação é com o erário público, a preocupação é com quem vai presidir essa casa. Eu acho que nós deveríamos, sim, aprovar a verba indenizatória, que ele vai ter realmente, talvez, que usar muito, porque é uma função diferenciada, porém, colocar um limite para que não ultrapasse esse limite. No orçamento, a gente pode colocar no orçamento da Câmara, colocar quanto, vai gastar até tanto de verba indenizatória. Verba indenizatória é indenização daquilo por que você gasto, faz. mas tem que limitar esses gastos, senão Exato. Pode haver abuso por parte de quem vem a presidir a Câmara e depois a lógico. população vai cobrar de nós que votamos uma lei sem limites. Então, eu acredito que toda lei que autoriza o uso de recurso público deve ter esse muito cuidado, para que não tenha depois aí questionamento com relação ao abuso por parte da presidente da Câmara, que pode vir até a perder o mandato. Porque hoje o Ministério Público pega muito em cima da questão do cuidado com o recurso público. Eu não sou contra, de maneira alguma, que quem realmente preside a Câmara tem muito mais obrigação de ir atrás de, não só de recurso, de reuniões, de formação, porque ele faz a incumbência de ser presidente, ter que ir atrás de todos esses trabalhos. Porém, eu acho que nós devemos ter o cuidado de limitar, certo? Em lei. Porque o decreto que você faz hoje, o outro derruba amanhã. Agora, uma lei aprovada deve ter outra lei para poder revogar. Então, é uma coisa mais pública, não se faz decreto. Decreto se faz no gabinete, agora a lei tem que passar pelo crivo da Câmara, diante da imprensa e tudo mais. Então, eu preocupo com essa questão. Eu acho que a gente poderia, sim, aprovar a verba indenizatória, mas colocar um limite. Não poderá gastar mais do que X. Com a palavra, vereador Luiz Donizete Ribeiro. Senhor presidente, bom dia, mesa diretora, pares vereadores, a Lídia, o Wilson, né, funcionários da casa também, o nosso amigo doutor Benedito. E eu quero fazer aqui um agradecimento para o meu amigo Carlos Alberto, do jornal Jogo Sério. Olha, eu te falei pessoalmente e digo agora de novo, como que você sabe fazer uma matéria? Deus te deu uma inteligência, uma capacidade muito grande, Carlos. Então, pessoal, a matéria que nós fizemos aqui, senhor presidente, eu sei que estou desviando um pouquinho do assunto, mas deu uma repercussão muito grande. Então, a importância dos senhores da imprensa é muito boa, ainda mais quando a gente vê. Eu leio o texto constante, que sou locutor, e eu fico bobo de ver. Sou locutor, mas não tenho capacidade para fazer um texto igual aquele do senhor. O senhor fez primeiro para mim aqui, para essa tribuna, e depois fez um outro para sair no online. Olha, parabéns. Que capacidade a sua, viu, Carlos? Você está de parabéns, viu, meu amigo? Senhor presidente, continuando ainda com o elogio, o senhor sabe que, inclusive, eu elogiei muito o senhor pelo trabalho que o senhor fez nessa casa aqui. Volto a elogiar. O senhor tem meu apoio antecipado, o senhor sabe do que eu estou dizendo. Só queria dizer, gostaria que o senhor tirasse alguma dúvida minha aqui, por gentileza. Porque, segundo consta agora, o presidente da Câmara não pode mais, não vai, segundo decisão do tribunal, não pode mais receber em dobro. Então é até bom a gente esclarecer, o Gal Carlos que está aqui, às vezes a pessoa, né, para esclarecer o porquê da nossa vinda aqui hoje, às 11 horas, tal, porque tudo que a gente faz dá conotação. Primeira informação que eu tive, então, isso é verdade, o presidente não vai receber em dobro mais. Não. Perfeitamente. Então a gente vê que a pessoa que vai fazer esse trabalho, ela vai fazer mesmo por amor à causa, por amor à cidade. Agora, questão da verba indenizatória, eu estou meio em dúvida. O senhor poderia me dar um esclarecimento, por gentileza? Hoje nós limitamos as diárias para viagem, é limitada. Vereador em 15 diárias, servidor em 10 diárias. Então a verba, e se você fazer, você fica impossibilitado. Então, se o presidente precisar representar em Belo Horizonte, o que ele faz? Ele vai lá, traz as notas e reembolsa. Hoje já se faz isso, o reembolso é separado da diária. Eu estou entendendo. Está trabalhando pela causa, recebe por ela. É uma coisa justa, é isso? Reembolsa aquilo que você gastou. Entender. Primeiro você paga lá e depois te reembolsa. Certo. Eu acho que a pessoa que está trabalhando, ela tem que receber, né? Então, eu queria deixar bem explícito isso. Então, inclusive, né, o pessoal da imprensa está aqui hoje, os internautas também, né, que alguém estiver nos acompanhando agora, para saber. Porque é uma coisa muito boa também a população ficar sabendo. Porque, se Deus quiser, daqui 3 meses nós teremos eleição para essa casa. Quando, né, que os eleitos foram tomarem posse, né? Então já é bom divulgar que é uma da Câmara, porque se nós estivéssemos aumentando o nosso salário, a cidade inteira ia ficar sabendo e descendo a ripa na gente. Não, muito pelo contrário. Está tirando o dobro do salário do presidente. Então que isso aí
poderia que caia, né, o senhor peça para a assessoria da casa também, para que caia, para a população veja que esta Câmara aprovou que o presidente da casa vai ganhar igualzinho a gente. Ou seja, está tirando um salário de quem for o presidente, um salário do vereador atual. Isso aí é bom divulgar, para que as pessoas fiquem sabendo que a gente também não está afim aí de meter a mão nos cofres públicos, porque, infelizmente, em muitos momentos, ser político no Brasil, às vezes, é motivo de vergonha. Então, tinha que ter um alarde, mas, o presidente da casa agora vai receber igual um vereador comum. Entendeu? Isso é bom demais. E saber que nós estamos regularizando alguma coisa para que seja pago com embasamento, que foi a preocupação do senhor. Viu, Levi? O senhor está de parabéns nisso aí. Né? Então, que a sociedade fique sabendo que o presidente agora da casa não vai ganhar em dobro. Quer dizer, não deixa de ser uma forma, porque muitos de nós aqui temos chances de voltar. Qualquer um da gente pode tentar candidatar a ser presidente. E o presidente agora, então, né, Carlos, vai receber igual aos vereadores, que sempre recebeu subsídio em dobro. Então, uma coisa é se destacar. Com a palavra, vereador Sérgio. Bom dia, senhor presidente. Miguel Stamponi, vereadores presentes, internautas, jogo sério, Carlos, imprensa, funcionários da casa, Lucas. Olha, com relação a isso, eu lendo hoje a Folha de São Paulo, o Hélio Schirtzman, ele coloca numa crônica que eu gosto de acompanhar, sorria, você está sendo filmado, sobre essa questão da vigilância e o policiamento em relação a isso aí. E uma coisa me deixa muito tranquila, porque eu voto isso pensando em mim, e pensando que as pessoas talvez tenham essa mesma confluência como eu acredito que seja. Por isso eu vou ser favorável a isso, por tudo que eu já estudei e entendi. E concordo com o que o Levi falou, tem que criar uma regra, um limite, fazer isso em forma de lei, porque uma resolução pode derrubar. Então, eu também sou a favor. Então, abrindo aspas, olha, um homem pode fazer a coisa certa ou por temer a sanção ou por reconhecimento à racionalidade por trás da norma. Só na segunda hipótese, ele age de forma moral e livre. É só assim que ele se constitui como um sujeito autônomo. Então, nós temos a liberdade para fazer e a vontade de fazer a coisa certa ou errada está dentro de nós. Uma parte, Sérgio, por favor. É isso. Mais uma vez, gente, não é que eu sou o melhor ser humano do mundo, o melhor caráter, não, mas eu primo para isso. A gente tem que preocupar muito, sabe, gente? Porque é muito duro. A pessoa, às vezes, viu, Sérgio, não precisa nem falar com a gente. Só dela olhar a gente e fazer assim, ó. Então, meu Deus, a gente tem que ter muito cuidado com o caráter da gente, e eu tenho certeza que a maioria que age, né, pelos bons costumes e pelo caráter, porque é muito ruim a gente ser questionado. Hein, vocês votaram tal coisa para vocês, hein? Hein, o salário de vocês é tanto. Então, é bom divulgar isso aí, porque eu, pelo menos, é o seguinte, eu posso até errar por engano, mas nunca por maldade. Nunca por querer levar vantagem com coisa desonesta. Isso jamais. Tanto é que é o seguinte, eu sempre votei e aprovei. Vocês podem ver, eu estou com 12 anos de vereador, 12 anos, no meu primeiro mandato, que eu fiz uma viagem no IBAN. Tem 10 anos, que foi, eu tinha 2 anos de vereador. Tem 10 anos que eu não peguei uma diária. O senhor presidente está aí, ele que toma conta. 10 anos que eu não peguei uma diária. Então, a gente procura trabalhar, primar, o vereador tem que viajar, tem que ir atrás, eu apoio. Eu só tenho medo, como disse o Levi, de a pessoa às vezes não saber fazer, porque às vezes você faz uma coisa e deixa brechas. E ali, às vezes, algum mal intencionado vai querer usar daquela brecha. Não é o caso nosso, mas nós não sabemos quem vai vir para cá. Então, a gente tem que deixar a horta bem trancada, com cerca elétrica, com alarme e tudo, para que o pessoal saiba que nós hoje estamos agindo com honestidade, porque o futuro está aí e muito próximo. Então, ainda em cima do que o vereador falou, só para encerrar minha fala, vice-presidente, senhor presidente, eu não sou contra vereador fazer diárias, sair para conhecer, fazer cursos, se capacitar, aprender coisas, representar o município e vir para cá e trazer uma justificativa do que, por que foi, aonde que foi, o que fez, o que aprendeu e o que tirou disso tudo. Então, para falar da última viagem que eu fiz, eu faço pouca, mas as que eu faço, eu coloco um relatório e apresento tudo, fui à Unicamp
como eu já disse, aprender como é que se faz uma estação de tratamento de esgoto em zona rural, com tecnologias novas, desenvolvidas no Brasil. Tive lá por 2 vezes, e as 2 vezes que eu fui, senhor presidente, até da última eu nem peguei a diária, porque eu já tinha pego meia diária e sobrou, eu guardei, fui de novo e nem pedi. Então, assim, nós estamos aqui de maneira clara, honesta, coerente, eu não vejo nenhum tipo, né, da atuação de abusos. Eu acho que, se nós pudermos controlar mais, melhor. Mas também vai da cabeça de cada um, como eu li nesse texto aqui, né, que o indivíduo ele vai agir por si só, e aí ele vai ser livre se ele agir corretamente. Então, eu acho que essa vigilância tem a ver mais com a capacidade do indivíduo de mostrar qual é a moralidade dele, a que ponto que ele chega. E como eu acho que nessa casa eu vou votar por mim, acreditando que todos tenham essa mesma linha, eu não vejo nenhum problema nisso. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se for possível, fazer um estudo técnico do que seria essa verba de implementação e, pelo menos na redação final desse projeto, já que não tem como fazer emenda por questão de tempo, colocar na redação final o limite dessa verba indenizatória. O limite. Se é R$2.000 por mês, se é 1.000, se é 10.000, não importa. Tem que ter um limite fixado em lei para que o próximo presidente da Câmara saiba usar essa verba de representação, caso haja necessidade, dentro dos conformes parâmetros da lei, que é a prestação de conta, com notas fiscais, com justificativa do gasto, mas que nunca exceda esse limite. E se houver futuramente necessidade de ampliar esse limite, que se faça uma nova lei, né, modificando a lei atual. O que nós não podemos é aprovar uma lei que diz que está autorizado o uso de verba indenizatória sem limite. Quer dizer, a Câmara recebe hoje R$2 milhões por ano, ou pode ser até mais, porque a lei permite aí até, se eu não me engano, 6% ou 7% do valor do orçamento do município para custear os custos da Câmara. Então, quer dizer, vamos falar em 2 milhões, que é o que se repassa hoje, é muito dinheiro. A Câmara tem devolvido 500 mil, 700 mil, 300 mil, 500 mil por ano, por não gastar esse recurso público no serviço da Câmara, justamente porque muitos vereadores não fazem jus dessa verba, que também tem direito, que é o uso de diária, viagem, curso, encontros cívicos e tudo mais. Esses vereadores deixando de gastar, esse dinheiro é economizado para os cofres públicos e retorna no fim do ano. Porém, o presidente da Câmara tem, como eu disse, uma função muito nobre, precisa sim de representar a Câmara com dignidade, com capacidade, porém não se pode deixar a revelia para ele fazer uso do dinheiro da maneira que ele achar, quando ele achar que deve gastar, ainda que tenha nota. Veja bem, senhor, tem encontro todo dia. Tem encontro nacional de vereadores, encontro nacional de presidente de Câmara, tem encontro de prefeitos, encontros em Brasília, reunião de... Ou seja, existem motivos N para que se faça o uso de diárias e viagem. O que precisa é limitar. Como tem um limite hoje de diária para os servidores 10, para os vereadores 15, se limite também o uso da verba indenizatória num teto máximo, não pode gastar mais do que isso. E se ele, o futuro presidente da Câmara, achar que isso não dá, ele justifica para a Câmara atual do futuro e ela pode alterar essa resolução sem problema nenhum, desde que isso seja em lei. Questão de ordem, vereador. Só lembrando... Questão de ordem, presidente. Só lembrando, essa verba indenizatória ela tem que apresentar gastos. A pessoa tem que apresentar o que foi, para onde foi, como que gastou, tem que apresentar nota, tem que apresentar tudo certinho. Então, eu acho que é uma maneira da gente tranquilizar, porque dá uma segurada na coisa. Eu acho que também segura. E concordo que tem que ter um limite, tem que sair da resolução e passar para a lei, para que a coisa fique o mais transparente possível, para que não haja nenhum tipo de comentário. Em primeira votação, questão favorável, permanência, Constituição, os contratos manifestos em pé. Está aprovado, primeira votação, projeto de resolução número 16/2011. Vai consultar o plenário, se vota segunda e terceira, pelo tempo que tem que ser publicado. A questão favorável, permanência, Constituição, os contratos manifestos em pé. Então, está aprovado, vou colocar em segunda e terceira votação. Em segunda discussão, em segunda votação, a questão favorável, permanência, Constituição, os contratos manifestos de pé. Está aprovado, segunda votação, resolução número 16/2011, que dispõe sobre, altera o artigo 4º e suprime o artigo 9º da resolução 561/2008. Em terceira votação, a questão favorável, permanência, Constituição, os contratos manifestos de pé. Está aprovado, resolução 16/2012. Só para tranquilizar os vereadores, hoje, nós já temos as leis que definem diária. Ela está aí. Isso aqui não define diária, a lei. Hoje, isso que está pondo aqui, que pôs aqui indenizatória, já está autorizada na lei, a lei que fixou diária está autorizada. Aquela despesa que você foi não pedir diária, você pede reembolso. Aqui dentro só pôs para compor a resolução, porque hoje, através daquela lei, já está autorizada a verba indenizatória, que é aquela que você viaja e depois você pede reembolso da viagem, que não caracteriza diárias. Então,
A própria lei já autorizou. Nós não estamos autorizando a partir desse momento, não. Hoje, se você quiser, você precisa urgente, você vai, eu tenho um encontro com um deputado, me chamou em tal lugar. Como você não vai fazer um curso, não vai fazer um seminário, nada, aí chama verba indenizatória, que já está autorizado na lei que nós fixamos a diária. É aquela que você vai primeiro, faz o gasto seu, apresenta as notas fiscal e a Câmara te reembolsa. Então, nós não estamos autorizando agora. Essa aí já está autorizada na lei fixadora da diária. Presidente, e nada mais tendo... Eu gostaria só de, em questão de ordem, deixar claro que aqui a lei diz o seguinte: o presidente da Câmara, em exercício, receberá seu subsídio igualmente aos demais vereadores, tendo direito à verba de representação pelo cargo e função que exerce. Esse item aqui que eu estou falando, se tendo direito à verba de indenização, aí na redação final do valor máximo pelo cargo que representa. Acho que aí nós deixaria a coisa bem feita e bem segura. Então, porque depois, se houver abuso aí, vai ter, o Ministério Público pode questionar por que não colocou na lei esse teto, esse limite de gasto. Então, eu concordo e peço mais uma vez que seja colocado na redação final do projeto, como está aqui. Vai receber igual aos demais vereadores, tendo direito à verba de representação no valor máximo de 5 mil, 2 mil, 3 mil, não sei, o senhor vai colocar o valor, pela função e cargo que exerce. E também que a resolução será republicada, a mesma resolução que foi votada lá, então, sem os aumentos de salário, sem aumento do vereador. Ela vai ser republicada com o atual valor que está hoje. Então, os 30%, percentual 30%, ela vai ser republicada desse jeito que a lei fala autorizando. E mas na tentar agradecer a imprensa, trazer o internauta, servidor dessa casa, os novos vereadores, em nome de Deus, eles querem encerrar o trabalho de hoje.